Leitura do capítulo 2 do livro Cristo, o fenômeno da queda. Tem 2 subtítulos. Uma mais exata aproximação que melhor explica as origens do fenômeno da queda e o problema da perfeição, liberdade, conhecimento da criatura no sistema. A encarnação e a paixão de Cristo não se podem explicar senão em função do dualismo positivo e negativo, S e AS, involução e evolução, fenômenos que se constatam e se demonstram. Já dissemos anteriormente, o que se costuma chamar de criação não é a formação do S, mas a do nosso universo físico, a queda do espírito na matéria, isto é, do S no AS. Cristo se inseriu plenamente neste fenômeno, no sentido de que se propôs a corrigi-lo, impulsionando com a redenção o homem para o S. A obra de Cristo consiste em reerguê-lo para o alto, eliminando esta queda, endireitando o que fora emborcado. A redenção é esta obra de salvamento. Nos volumes antecedentes, para não nos arredarmos de nossa habitual positividade, apresentamos, sob forma de hipótese, a nossa interpretação a origens da queda, isto é, da revolta. Com efeito, essa revolta não é suscetível de provas, podendo apenas deduzi-lo das suas consequências, o único fato por nós experimentável. Contudo, é esta a única hipótese, logicamente satisfatória, capaz de explicar o porquê daquelas consequências. Ela explica e justifica muitos fatos com os quais nos deparamos e se apresenta com o mais alto grau de veracidade, e tal que, se não quisermos aceitá-la, seremos forçados a continuar mergulhados nas trevas do mistério. Nestas explicações, temos de considerar que para nós, seres humanos, é difícil imaginar o comportamento de seres formados apenas de pensamento abstrato, vivendo em outras dimensões, sem matéria e sem os respectivos meios sensórios. Trata-se de um plano de existência extremamente afastado do nosso, no espaço e no tempo, por isso, fora do alcance de nossas normais capacidades de controle. Nem mesmo as nossas capacidades mentais nos permitem atingir o fundo do fenômeno. Reconhecemos que a compreensão desse fenômeno só pode ser aproximativa. Devemos, contudo, admitir que ela é também progressiva em relação ao nosso grau de evolução. É, pois, razoável admitir que ela se desenvolva com o tempo e prepare para o amanhã uma interpretação mais avançada e perfeita. Eis que, também na sua relatividade, cada interpretação é útil. Com efeito, atraídos agora pelo aprofundamento da missão de Cristo, voltamos com mais maturidade ao assunto da queda. Abre parênteses, já tratado no volume O Sistema. Fecha. Para tentarmos dela uma aproximação mais exata. Reportemo-nos, pois, às primeiras origens da criação, às quais tudo, inclusive o fenômeno do Cristo, está ligado. Deus é tudo. Nada pode existir além de Deus. Para criar, Deus não podia deixar de recorrer à substância de que ele era feito. Com esta substância, Deus criou as criaturas e assim nasceu o sistema. Inquirimos alhures acerca da admissão ou não de uma primeira criação e da possibilidade de ter Deus constituído desde a eternidade o organismo do sistema. Mas, se houve ou não tal criação, a existência do S comprova qualquer que tenha sido sua origem. Deus é livre. Sendo então da mesma substância, a criatura também deve ser livre. Deus é perfeito. Sendo a criatura da mesma substância, também há de ser perfeita. O sistema é um organismo constituído de elementos hierarquicamente ordenados. Cada ser é perfeito dentro dos limites da individualidade que o constitui e define. O princípio de Deus é afirmativo,
eu sou. Os seres, enquanto elementos do seu organismo, também podiam afirmar eu sou, dentro, porém, dos limites da sua individualidade. Mas os seres que se rebelaram à ordem da lei transpuseram tais limites. E assim, de elementos do S, positivos, inverteram-se, tornando-se elementos do AS, negativos. Isto foi possível porque o ser é livre, e jamais poderá perder esta qualidade quem é feito da substância de Deus. Com o S, Deus não criou máquina automática, funcionando deterministicamente, mas um organismo de seres livres como ele. Não podendo suprimir a liberdade, não pôde eliminar a possibilidade do erro. O S não era feito de autômatos, mas de seres livres. Objeta-se, mas, se Deus é perfeito, não podia criar senão elementos perfeitos, impossibilitados de errar. Respondemos, todavia, um elemento fundamental da perfeição é a liberdade. A perfeição não é mecânica e determinística, como quem, subtraindo a liberdade, cria autômatos. A perfeição consiste em conceder a liberdade a um ser, consciente e responsável, que saiba livremente autodirigir-se e aprender a reerguer-se em caso de erro. Confrontemos as duas perfeições. 1. Uma obra feita de elementos automáticos, sem liberdade, que não erram porque não possuem a liberdade de errar. 2. Uma obra feita de seres livres, que por isso podem errar, mas que permanecem vinculados à lei de Deus, sujeitos às suas sanções, mesmo dolorosas, que os constrangem a redimir-se. Qual dessas duas obras é mais perfeita? É isso que se verifica no ciclo involutivo e evolutivo, onde a maior perfeição de Deus se manifesta no poder curativo da doença. Logo, o fim da queda se resolve com a reconstrução da parte invertida do S e, para os espíritos rebeldes, na aquisição de uma nova experiência que elimina para sempre a possibilidade de novos erros. Perguntamos novamente qual obra é mais perfeita, aquela que não se pode deteriorar ou aquela outra que, mesmo deteriorando-se, possui em si os meios para voltar ao seu estado de perfeição. É a vida imperfeita porque está sujeita a doenças e mortes, ou é perfeita porque em cada momento sabe ressurgir das doenças e da morte? Essas não conseguem, de modo algum, matar a vida, que permanece vitoriosa. Em vez de parecer uma fraqueza sua, é um elemento fundamental do seu contínuo renovar-se, o que permite a sua ascensão evolutiva. Devemos reconhecer a perfeição da criação, mesmo que ela contenha possibilidade de erros, pois o fator liberdade aumenta e não diminui aquela perfeição. Uma outra objeção. A queda é um erro devido à ignorância. Mas como podia a criatura estar sujeita à ignorância se ela era feita da substância de Deus, Senhor do conhecimento? Ora, a criatura possuía o conhecimento, mas só dentro dos limites da própria individualidade. É necessário recordar que se trata de um elemento, de um organismo regido por uma ordem, portanto, elemento hierarquicamente fechado dentro dos confins estabelecidos pela disciplina da lei. Era, assim, que o seu conhecimento não superava estes limites. Além destes, aquele conhecimento terminava e só havia ignorância para o ser. Ora, onde há ignorância, existe possibilidade de erro. Desse modo, se explica a revolta. Os rebeldes não sabiam o que aconteceria com sua rebeldia. Eles acreditavam que, aumentando a afirmação do eu sou, se tornariam maiores e mais poderosos. Não sabiam que, pelo contrário, a lei era estruturada de modo a reagir a cada atentado contra a sua integridade,
de forma que a tentativa de crescer fora dos limites positivos conduziria a um emborcamento negativo, dando origem ao dualismo e criando o AS. Os seres não sabiam e por isto se aventuraram na zona da sua própria ignorância. Eles, estando no sistema, viam a lei só na sua posição de ordem e obediência, e não da de desordem e desobediência que ele segue, porque no sistema isto não existe, e não conheciam a função da lei contra a violação. Tendo eles entrado numa zona de ignorância, incorreram em erro. Foi assim que, para crescer como eu sou, acabaram por se emborcar no eu não sou, isto é, no AS, no qual a liberdade se tornou escravatura, a vida se tornou morte, e cada qualidade se inverteu no seu contrário. Podemos imaginar que tenha acontecido qualquer coisa de semelhante ao que acontece em nosso organismo com as células do câncer. Estas querem viver como células rebeldes, fora da ordem e disciplina do organismo sadio, o S. De fato, elas multiplicam-se ao negativo, AS, em sentido antivital, movendo-se para a morte. Hoje, que estamos no AS, não nos é dado usar como ponto de partida e de referência para a reconstrução da completa liberdade, perfeição e conhecimento, senão a sua posição negativa, a única que possuímos, isto é, a escravidão, a imperfeição, a ignorância. Ora, não temos outro meio para conceber a qualidade positiva do S, senão a de nos referirmos às qualidades negativas próprias do AS, operando sobre elas um endireitamento ao positivo, capaz de corrigir a inversão ao negativo verificada com a queda. Uma última observação para maior esclarecimento do fenômeno da queda. O sistema era um organismo baseado na ordem e na disciplina. O ser devia dar prova de respeitá-lo e assim, conforme a justiça, tornar-se merecedor e permanecer feliz na eternidade. Eis que já existia potencialmente no S uma prova de compreensão, de obediência, de fidelidade. Uma prova que demonstrasse que a criatura, como era indispensável, sabia viver como ser livre, mas responsável, na disciplina sobre a qual se baseava a organicidade do S. Esta prova dos elementos obedientes foi superada com a sua adesão à lei, na qual permaneceram enquadrados, enquanto a prova dos elementos rebeldes está sendo superada ao percorrer todo o ciclo, involução-evolução, de modo que no fim dos dois tipos são vitoriosos e com isso merecem e adquirem o direito de ficar cidadãos do sistema. Na criação estava, portanto, incluída a possibilidade de uma queda, tanto que, quando esta se verificou, a lei não foi tomada de surpresa, mas, pelo contrário, entrou imediatamente em função, com um novo sentido, mostrando com isso ter previsto tudo. De fato, como se estivesse seguindo um plano pré-ordenado, a lei, logo que o fenômeno se iniciou, canalizou-o no ciclo involutivo-evolutivo, disciplinando este também para poder assim levar o ser à salvação com seu retorno ao sistema. Na unidade do S havia a possibilidade do dualismo, cisão que agora devemos sanar e reabsorver, retornando àquela unidade. Que a evolução avance nesta direção é provado pela sua técnica construtiva de unidades coletivas e sua tendência a conduzir tudo ao estado orgânico. Mas eis que nem sequer a revolta teve o poder de afastar o ser do domínio de Deus, porque ela não destruiu a ordem, mas apenas a emborcou numa ordem de tipo oposto, a qual o AS está sujeito, embora em posição invertida ao negativo. Com efeito, o AS não é senão um caos submisso à lei, uma desordem dirigida pela ordem de Deus. Concluindo,
Não quisemos oferecer da queda uma teoria definitiva, mas apenas uma hipótese capaz de explicar os fatos insofismáveis que dela derivam e temos às mãos. Essa é a melhor explicação que conseguimos até aqui. Ela não cria e não destrói nada, nada subtraindo ou acrescentando aos fatos. Se não quisermos aceitá-la, aqueles fatos permanecem, todavia, sem explicação. Em outras palavras, não pretendemos esgotar o assunto, mas apenas esclarecer com mais exatidão o fenômeno da queda, procurando tornar mais satisfatória a compreensão das suas origens. Esforçamo-nos por dar-lhe, na forma mental do homem de hoje, uma representação mais provável e aceitável, sem pretendermos que ela seja definitiva, conscientes de haver superado as velhas representações mitológicas, hoje inaceitáveis, e dado mais um passo na aproximação da verdade. Ora, o mundo caminha, e amanhã conhecerá mais, sempre mais. Contudo, anteriormente, os predecessores abriram uma senda útil, preparando com ela este progresso, sem o qual faltaria o indispensável apoio para o novo salto.